Nós vamos celebrar a ceia do Senhor mais uma vez, e a ceia nos remete à nossa esperança viva de que a morte está derrotada. E este é um dos textos maravilhosos que temos, em que está retratada a glória do nosso Senhor Jesus diante de toda e qualquer circunstância. Peço que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos fazer uma leitura alternando entre os textos bíblicos e a aplicação deles. Então não vamos fazer uma leitura direta de todo o capítulo, mas vamos já ganhando tempo e ganhando espaço, abordando o que esse texto vai narrar, que é a história em que Lázaro, o amigo de Jesus, irmão de Marta e Maria, adoece, e depois ele vem a morrer, e finalmente Jesus chega para visitá-lo, mas já o encontra morto. E é então a narrativa da ressurreição de Lázaro, em que Jesus manifesta o seu poder incomparável e imensurável sobre a morte, e dá testemunho para toda aquela população. O texto diz que muitos judeus foram lá consolar Marta e Maria, ou seja, não foi um testemunho meramente localizado na casa de Marta, Maria e Lázaro, mas foi um testemunho para toda uma geração de quem é Jesus e do que Ele é capaz de fazer. Nós vivemos em um tempo onde fé e razão vivem degladiando. Se você perceber bem, nós estamos vivendo um tempo, os nossos jovens veem isso todos os dias no seu contexto de amizades, especialmente no mundo acadêmico. Nós precisamos enfrentar diariamente a oposição à fé, que muitas vezes a ciência, a razão, a filosofia e algumas vezes até o próprio estilo de vida nos impõem questionamentos, nos impõem informações e confrontos que colocam em dúvida: vale a pena crer? E até que ponto vai a fé? E qual é a dimensão desta fé? Marta e Maria nos dão aqui alguns exemplos muito práticos de como a nossa fé é provada, é testada diante da razão. Nós vacilamos muito, quantas vezes, diante daquilo que os nossos olhos veem, daquilo que o corpo sente, daquilo que a razão elabora, daquilo que a filosofia propõe, daquilo que a ciência prova. E a gente fala: bom, se não puder haver indícios, eu não tenho como acreditar que isso seja real, que isso seja possível. Mas é preciso lembrar que é exatamente para este vazio de inexplicável, é nesse vazio de imensurável, é nesse vazio do improvável, é justamente para esta lacuna do impossível, é justamente para esta dimensão do imponderável que existe a fé. Porque, como o próprio escritor aos Hebreus definiu, a fé é aquilo que fundamenta, que alicerça tudo que você não vê, mas que você acredita que existe. Então, a fé, ela não pode estar baseada primordialmente naquilo que a racionalidade prevê, naquilo que a ciência prova, porque senão não existe fé. Mas nós queremos que ela seja realidade, e a gente não depende da prova para acreditar. E é deste texto que vem a célebre frase de Jesus, quando se dirige a Marta e diz a ela: se creres, verás a glória de Deus. Quando na verdade nós somos confrontados, e eu disse, cada vez mais nossa geração está sendo afrontada com o inverso, com o contraditório desta afirmação que diz: se eu vir, então eu crerei. Só que Jesus propõe exatamente o inverso: se você crer, então você verá. Então percebe que a fé, ela atua numa dimensão daquilo que é aparentemente e racionalmente é ilógico. A fé, ela exerce o seu poder, a sua presença exatamente nesta dimensão, naquilo que não faz sentido. Mas só quem já atravessou e viveu pela fé é que pode dizer: posso não saber explicar, posso não saber medir, posso não conseguir dimensionar, mas uma coisa eu sei: funcionou. Funciona, e a nossa esperança diz: continuará funcionando. É o que acontece nesse texto.
quando todas as possibilidades racionais, todas as possibilidades científicas haviam sido esgotadas. Lá no versículo 3 chega a notícia para Jesus de que o seu amigo está enfermo. Marta e Maria pedem para dar esse recado, talvez até numa forma de apelar. A gente já vê em alguns contextos bíblicos um certo tráfico de influência, né? É claro que devia ter alguma justificativa para Jesus chegar rapidinho lá. Então o que fala assim, ó, o teu amigo. A gente sabe que muitas vezes acontece isso. Às vezes tem gente que chega aqui querendo usar o estacionamento fora do regulamento, né? E aí fala para a secretária assim, não, fala que foi amigo do pastor. E às vezes eu nem conheço o amigo, nem sei quem é o meu amigo, mas tudo bem. Aí a gente vai avaliar, e aí chega lá para Jesus e fala assim, olha Jesus, o teu amigo está enfermo. Talvez Marta e Maria quisessem dar aquela pressionada para que Jesus lembrasse-se de que eles eram bons amigos e que ele não demorasse a responder à necessidade que aquelas irmãs estavam vendo, o seu irmão piorando, desfalecendo e correndo risco de morrer. Mas sabe que esta afirmação já tem uma lição muito preciosa para nós? As crises são inevitáveis. As circunstâncias difíceis são possibilidades para qualquer um de nós, indistintamente. E para mim, o que poderia parecer um tráfico de influência, seja, olha, fala que é o amigo de Jesus para ver se ele vem logo. Na verdade, era um tapa naquela sociedade, dizendo assim, olha, até os amigos de Jesus ficam doentes, tá? Porque hoje rola uma teologia no contexto do mundo gospel, de que existem super crentes que têm um certo favorecimento, e se você ficar coladinho assim com Deus, ó, nada de mal te acontece. Abre teu olho, criança. Presta atenção. Porque o que de precioso esse texto me mostra é que até o bom amigo de Jesus ficou enfermo. Então eu me lembro do que o meu querido pastor Mauro Israel sempre dizia, quando ele esteve enfermo de câncer e foi levado à morte pelo Senhor, ele dizia, eu aprendi logo de cara que Deus não tem filhos prediletos. Claro que é muito bom ser amigo de Jesus, claro que é maravilhoso ser amigo de Deus, como diz a canção de Ademar de Campos, uma das preferidas, que mais gosto de meditar sobre ela. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Caminhar seguro na sua luz, desfrutar do seu perdão, do seu amor. Ah, como é bom ser amigo de Deus. Mas lembre-se que ser amigo de Deus não traz a você um tipo de imunidade e de isenção às crises. Ao contrário, nós temos então a oportunidade de enfrentá-las e aprender algo de precioso para nós. Agora, parece que aquilo que deveria ser uma pressão se torna uma reação, porque diz o texto que Jesus ficou umas 4 dias ali e nada de chegar lá na aldeiazinha onde viviam Marta, Maria, em Betânia. Parece que Jesus dá uma provocada nesta fé. Sabe aquela oração que você faz? Senhor, aumenta a minha fé. Aí sabe o que Jesus faz? Demora mais um pouco. Porque a gente acha que Jesus aumenta a minha fé, Ele vai te dar o que você quer na hora, para você dizer, a minha fé está boa mesmo. Aí o que eu percebo aqui é que Jesus espera mais os 4 dias, e diz assim, é? Meu amigo? Então vocês vão aprender mais uma coisa. Manda dizer lá que essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Então eu vou ficar mais um pouquinho aqui, porque se é para a glória de Deus, aguenta um pouco mais. Ah, Jesus, mas não dá para aguentar mais. E agora então Marta e Maria vão viver um dilema. Como conciliar amor, esta amizade, com a demora? Olha como a nossa fé é o tempo todo confrontada, e algumas vezes até afrontada pela razão, porque na nossa lógica, o amor, ele deve ser expresso da maneira mais impulsiva. Os jovens e crianças não vão se lembrar, mas tinha uma propaganda brega que tinha de um desodorante antigamente, que diga assim, se o homem lhe oferecer flores, aí os velhos todos se lembram disso, ó, como eu, isso é o que, José? Impulse. Brega, né? Horrível, mas fazia um sucesso danado esse desodorante.
porque já criava no conceito, no imaginário, no subconsciente coletivo, né? Aquela dimensão do seguinte: o amor tem que ser impulsivo. E aí o que a gente vai aprender com o amor que o Senhor plantou em nosso coração? Já leu lá 1 Coríntios como é que é duro ler aquilo lá? O verdadeiro amor tudo sofre. O verdadeiro amor tudo espera. O verdadeiro amor tudo suporta. Então olha como é que a fé, a nossa experiência com Deus, ela atua numa dimensão totalmente fora da lógica humana, totalmente fora do academicismo. Então não há a pretensão de se conciliar. Quando se concilia, glória a Deus. Quando há aquiescência, quando, por exemplo, um médico, com todo respeito a uma das profissões que eu mais admiro, mas ao mesmo tempo uma das profissões mais céticas que eu conheço, mais arrogantes que eu conheço, e falo à vontade porque minha irmã é médica, então fico tranquilo porque ela é médica, crente em Jesus, crente para metro, mas ela sabe que os colegas dela é uma turminha de autossuficiência. E aí, ainda que às vezes algum médico chega para você e fala assim: olha, eu não consigo explicar isso, o seu Deus é forte mesmo. Quantos já não ouviram isso? Eu sei de pessoas que já ouviram isso. Olha, essa sua fé aí deu jeito. Ou seja, ele não tem nem a capacidade, a humildade. Isso digo de um médico cético, não um médico cristão, evidentemente. Um médico cético, um médico que não tem fé em Deus, que não acredita no mundo sobrenatural. Ele vai dizer: ah, sua fé, olha o desdém, né? Olha o desprezo. Essa sua fé é boa mesmo, hein? Ele não tem humildade de dizer assim: olha, eu não consigo daqui para frente. E a gente então percebe que a nossa fé, ela é frequentemente afrontada, frequentemente desafiada, porque a nossa lógica não coaduna. A nossa lógica humana, a lógica humana em geral, ela não harmoniza com a dimensão da fé, porque você não consegue conciliar amor com demora, você não consegue conciliar amizade com distanciamento. E agora aquelas irmãs estão vendo assim: bom, Jesus é nosso amigo ou não é? Ele está demorando a vir, ele não está chegando. Será que deram o recado certo? Será que disseram para ele que é o amigo dele? Ou Jesus está tratando isso como uma coisa comum? Olha só como é que algumas vezes a gente lida, como a gente pode lidar com as coisas. E a gente então atrela algum tipo de merecimento, a gente atrela sim a ação de Deus a algum tipo de mérito nosso, de privilégio. E a gente então começa a fazer coisas, começa a agir, começa a encher nossa agenda, começa a fazer um monte de programa para impressionar e dizer assim: Deus, vem logo, porque eu estou fazendo a minha parte. Fazendo a sua parte? Qual é a sua parte? Posso ilustrar isso com uma outra canção do Milad, Ministério Louvor e Adoração, década de 80, que diz assim, e nós cantamos isso até hoje: o seu trabalho é descansar, o meu trabalho é fazer acontecer. É meu, somente meu, todo o trabalho. E aí a gente acha que ainda pode dizer para Deus na nossa relação: olha, Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Que parte? Se o seu trabalho é descansar. Percebe como é que a gente precisa ainda amadurecer demais a nossa experiência com Deus? Porque a nossa infantilidade espiritual, volta e meia, fala isso para Deus: olha, Senhor, eu estou fazendo a minha parte, estou indo no ensaio do coro, estou indo no PG, eu estou agora participando lá todo domingo na classe, eu estou dando meu... olha, Deus, agora eu estou conseguindo dar meu dízimo. Senhor, eu estou fazendo a minha parte. Mas um amigo de Jesus adoeceu, e Jesus não teve pressa de ir lá, não. Jesus teve que esperou um pouquinho mais, ainda disse para elas: esta doença não é para a morte, é para a glória. Aí bagunçou tudo na cabeça delas, porque logo depois chegou a notícia: Jesus, sabe aquele teu amigo que estava doente? Ó, morreu. Aí pronto, aí tem parafuso. Jesus não chegou, demorou, e aconteceu o que de pior podia acontecer: ele morreu. E aí então Jesus chega e é abordado por Marta,
que vai a ele e diz assim: se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui. O lamento de alguém que agora já começou a se apegar às suas frustrações e ao seu passado. Quantas vezes a gente não consegue usufruir da presença de Jesus, independentemente das circunstâncias e do momento presente, porque a gente está apegado à frustração do passado. Nós somos escravos das nossas frustrações. Nós somos escravos das nossas demandas. A gente tem uma lista de se. Essa semana, José, eu vou até usar um exemplo aqui, nem compartilhei com você. Compartilhando com alguém, você levou sua mãe direto para o Salgado Filho. Depois acho que eu falei só para André, fiz essa pergunta para André. Depois nós descobrimos que a mãe tinha um plano de saúde. E a pessoa me perguntou assim com um certo tom de: mas por que levaram para o Salgado Filho? Se tivesse levado para o particular, se tivesse levado. Percebe que a gente está sempre conjecturando que nós temos a melhor ideia, o melhor plano. A gente sabe o que é melhor. E a gente às vezes fala isso para Deus: Senhor, se tu estivesse aqui. Não. Jesus já havia dito que esta doença não é para a morte. O que faltou para Marta e Maria? O que falta para mim, o que falta para você é a confiança e usufruir a presença de Jesus. Era hora de chegar ali para Jesus. É o que eu aprendo. Tá, o Senhor está aqui. A gente canta, né? Deus está aqui. Hoje eu estou uma inspiração de louvor só, né? Um atrás do outro. Mas é tudo da Bíblia, viu, gente? Aí a gente fala assim: Deus está aqui. Então, certo como? Então usufrui a presença de Jesus, mesmo que em alguma circunstância você esteja diante do leito da morte. Mas Marta e Maria sou eu, Marta e Maria é você, em que nós, por causa das nossas frustrações e demandas, e a gente tem uma boa lista disso, porque o Senhor não fez isso, Deus podia ter feito assim, Deus me levou cedo demais, Deus levou ele cedo demais, Deus deixou que ele fizesse isso comigo, Deus não olhou para isso, Deus não cuidou disso, e a gente sabe muito bem, a nossa memória é perfeita para essas coisas. E aí a gente faz como Marta: se tu estivesses aqui, nosso irmão não teria morrido. A ausência de Jesus foi algo que foi visto como tão negativo, mas não foi possível para ela perceber que Jesus já estava ali. Quando nós nos apegamos às nossas frustrações, da nossa história, isso nos impede de usufruir e dar glória ao Deus que já está presente conosco agora. E nós precisamos, nós devemos, eu preciso aprender a me alegrar porque Jesus chegou. E Ele tem algum propósito nisso. Ainda que Ele não esteja presente, ou ainda que Ele demore, ou ainda que quando Ele chegue, você fala assim: agora? Porque foi mais ou menos isso. Além de ter a frustração do passado, tem também uma expressa decepção de inutilidade. Agora, Senhor? Sabe quando a gente acha que realmente já acabou? Parece que eu consigo perceber esse sentimento de Marta quando ela fala para Jesus: agora? Nosso irmão já está morto. Vai fazer o quê? Há um momento em que todas as nossas expectativas se frustram. Há um momento em que todas as nossas possibilidades cessam. Há um momento em que toda a nossa esperança parece que terminou. E há um momento em que a gente fala assim: não há mais nada o que fazer. O que eu aprendo na revelação bíblica é que é exatamente o momento que Deus mais gosta de estar. É quando você fala assim: já deu. E aí Deus fala assim: então agora é comigo. Sabe aquela coisa de passa para o lado assim e fala assim: agora é comigo. Jesus toma a frente da fila, Jesus toma a frente daquele grupo, daquela multidão. E aí é quando Ele fala assim para aquela mulher: você não sabe que a morte não é o fim? Aí ela fala assim: eu sei, está escrito na lei que depois da morte vem a ressurreição. E aí o que Jesus revela para ela? Marta,
eu sou a ressurreição. Você está olhando para onde? Você está lendo o quê? Sabe quando eu tenho a impressão de que Marta está olhando para Jesus, mas não está vendo Jesus. Ela está olhando um homem que ela sabe e já viu ele fazer milagres, ouviu coisas maravilhosas que ele fez, mas naquele momento da dor, da frustração, da tristeza, do luto, ela olha para Jesus, mas não consegue enxergar Jesus. Então, parece, assim, criando aqui uma cena, né, um drama, parece que Jesus agora pega no ombro dela e fala assim: Marta, você está olhando para onde? Eu sou a ressurreição. Você leu na lei, você conhece a teologia muito bem, só que agora olha para mim. Eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Literalmente, Jesus diz assim: ainda que esteja morto, para dar uma ênfase não só à situação em que Lázaro estava, porque não era uma perspectiva futura, ou seja, não era simplesmente aquela ideia de se você um dia morrer, você vai viver novamente, mas Jesus está falando para o estado presente, ainda que esteja morto. E há muitos de nós que, ainda que estejamos respirando, andando, comendo, falando, estamos passando a vida como mortos, porque a gente está se queixando com as nossas frustrações. A gente olha para Jesus, mas não consegue enxergar quem é Jesus. E aí Jesus está dizendo até para Marta mesmo: Marta, isso é até para você, porque hoje você se sente morta, né, pela sua tristeza. Parece que você quer se jogar no túmulo com o seu irmão, entrar na tumba com ele, porque a sua vida agora acabou. Não, Marta, a sua vida não acabou, e nem a do seu irmão acabou. E é quando então Jesus traz à tona todo o seu poder, toda a sua glória. E ele então, lá no versículo 40, ele vai dizer para ela, quando ele já está diante do túmulo de Lázaro, pronto para realizar o milagre, ele diz para ela: lembra que eu te falei? Se você crer, você verá a glória de Deus. E aí então ela responde com convicção: eu creio, Senhor. Queridos, quando nós cremos, nós podemos sentir a presença gloriosa de Deus. Quando nós cremos, nós sentimos e experimentamos o consolo da glória de Deus. Quando nós cremos, nós temos a esperança que vem da glória de Deus. E quando nós cremos, nós aguardamos a vida eterna pela glória de Deus. O que esse texto me mostra nessa narrativa é que, ainda que para nós, no aspecto físico, humano, material, deste mundo, a morte signifique para nós o fim, o término de todas as expectativas, a cessação de todas as possibilidades, quando cremos em Cristo Jesus, nós compreendemos que Ele nunca chega atrasado. Nós compreendemos que a morte não é o final de todas as coisas. E nós passamos a experimentar e valorizar o que Ele é, o que Ele faz e como Ele está conosco em toda a nossa caminhada. Esta é a glória da ressurreição. Esta é a glória de celebrar o Deus que vive em nós. Não é você ficar esperando um dia em que seus olhos vão ver alguma coisa para então você dizer: esse Deus é bom mesmo. Mas é você hoje afirmar: Deus é bom, e eu ainda verei a sua glória totalmente na minha vida. E enquanto este dia não chega, alegre-se, porque ele já chegou na sua casa. Marta precisava compreender que a graça já estava no presente. Eu estou aqui, eu vim, e eu estou aqui para trazer vida a este lugar. Jesus está aqui também para trazer vida à sua vida, para trazer brilho à sua existência, para dar esperança em meio à sua dor, para trazer vigor diante da sua fraqueza, para tirar a pedra que lhe impede
de sair da sepultura para lhe dar vida e um novo começo. A glória da ressurreição. Eu posso crer até que eu possa ver. Não quero ver, esperando que um dia eu venha a crer, mas eu quero hoje crer. Vou aguardar o dia em que eu finalmente verei plenamente a glória de Deus em mim. Você pode fechar os seus olhos agora? Porque você não precisa desses olhos para enxergar o que Deus tem para você. Marta estava olhando para Jesus, mas não estava conseguindo ver quem Jesus é. Ela até disse: sim, eu creio que no final de tudo os mortos serão ressuscitados. E Jesus disse: não, isso não está tão longe, eu estou aqui, e isto começa agora. Marta, Maria, Fernanda, Flávia, João, Manuel, Pedro, Henrique, Felipe, João, todos nós devemos crer hoje que Jesus nunca chega atrasado, que tudo que vivemos há de redundar na glória do nome do Senhor. Não há circunstância, não há dor tão profunda, não há morte que iniba e impeça o mover e o poder de Deus na sua vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja como morto hoje, pode viver novamente. Será que entre nós há alguém que hoje está vivendo a frustração e o tempo todo colocando diante do Senhor apenas as suas demandas e expectativas, dizendo: ah, Senhor, se tu fizesses do jeito que eu tanto queria, se tu viesses mais rápido, se tu fosses mais ágil, se tu começasses por aquele lugar ou por aquela pessoa. Não, alegre-se, porque Ele já está aqui. E veja em Jesus a realidade de um novo começo. E creia, para que então você possa ver. Ainda que não haja razão, ainda que não haja lógica, ainda que não haja possibilidades, mesmo que não haja recursos, este é o lugar onde a fé mais opera. E este é o lugar onde Deus efetivamente prefere agir, onde nós achamos que chegamos ao fim. Alegre-se, pois, porque em Cristo temos vida, em Cristo temos um novo começo, em Cristo temos a ressurreição. Nós vamos nos sentar à mesa do Senhor agora, e eu quero que você continue refletindo sobre o poder que há em Jesus, a ressurreição. O seu trabalho é apenas esperar e descansar no Senhor. E quando Ele chegar, alegre-se, Ele está aqui. Alegre-se com o que Ele tem para agir e revelar a você. Talvez alguns ainda lhe pressionarão. Neste texto, as pessoas que se amontoavam, curiosas ali, em torno da casa de Marta e Maria, disseram uns aos outros: não é Ele que curou cegos? Não é Ele que fez tantos milagres? Por que Ele não cura, ou não curou o seu amigo Lázaro? Nós somos muitas vezes pressionados de todos os lados. Mas olhe sempre e veja Jesus. Não se fie somente na sua consciência, no seu conhecimento. Não se fie apenas no que os outros lhe lembrarem. Olhe e veja Jesus. E lembre-se que Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida.
E então, quando nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor, agradeça pelo privilégio, pela honra que Ele nos dá de estar presente entre nós. E Ele está agindo em nosso favor. Ele está, sim, cumprindo em nós aquilo que Ele prometeu lá na história. A obra que Ele mesmo começou na cruz, mas que engrandeceu por meio da sepultura vazia. A melhor de todas as notícias. O triunfo do Evangelho, mais do que pela cruz, é naquele lugar de glória e de vitória, onde a morte foi para sempre derrotada, onde a dor foi banida, onde as lágrimas foram enxugadas, onde a tristeza foi curada, onde a vitória foi determinada para sempre. Cristo vive e Ele reina, Ele é Senhor, e nele está a glória dos céus. Portanto, quando nós recebemos neste momento o cálice e o pão, não é hora apenas de lembrar de um funeral, mas é hora de celebrar aquele que é a ressurreição e a vida. E por mais morto que eu esteja, por mais morto que eu pareça, se eu crer em Jesus, como eu creio, Ele transforma, Ele renasce, Ele revive. Eu quero convidar você então neste momento a participar conosco da ceia do Senhor, vendo em Jesus a ressurreição e a vida, e permitindo renascer em seu coração a esperança de que Ele cuida, Ele nunca chega atrasado, e pela fé nós conciliamos perfeitamente o amor imensurável de Deus com aquilo que aos nossos olhos e ao nosso relógio parece ser demora. Nós entendemos: há de haver uma glória, há de se revelar uma glória, há de se manifestar o poder, há de se conhecer o amor de Deus no meio deste momento, no meio deste deserto, nessa circunstância que eu vivo. Alegre-se, Ele está aqui, e creia, Ele agirá para que a glória do Senhor seja vista perfeitamente em nós. Graças dou ao meu Pai pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças dou ao meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha glória.
Jesus Cristo, na noite que foi traído, sabendo que a morte não o deteria, sabendo que a morte não seria o seu fim, ao contrário, que ele inauguraria de uma vez por todas a manifestação e a revelação do poder, da glória de Deus. Ele tomou o pão, partiu com seus discípulos e o cálice o dividiu com eles, dizendo: a partir de agora vocês vão celebrar a nova aliança, o meu corpo partido por vocês e o meu sangue derramado na cruz. E nunca mais se esqueçam de que a lógica, de que a ciência, nunca mais se esqueçam de que aquilo que é matéria pode deter o poder e a glória de Deus. É o que nós vimos isso com a sepultura vazia. É o que nós vimos e nós sabemos porque nós vivemos com esperança no coração. Ele é a ressurreição e a vida. E não há ninguém que, querendo, continue vivendo como morto, porque Ele trará a você uma nova vida. Queira, portanto, uma nova vida com Jesus. Em memória do que Cristo fez por nós na cruz, e com o coração grato e glorificando ao Senhor pelo que Ele fez diante da morte, derrotando-a de uma vez por todas e deixando a sepultura para sempre vazia, juntos comamos este pão e bebamos este cálice, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque a morte não deteve a Tua glória entre nós. Assim como hoje, ainda e para sempre, ela não nos deterá, até que contemplemos por completo o Teu propósito e a Tua glória em nossa vida. Almejamos, aguardamos, esperamos a vida eterna contigo no céu. E quando estamos assentados à mesa do Senhor, como nesta noite, mais uma vez, somos lembrados, somos encorajados a crer, esperar, confiar, contemplar a Tua presença, até que a Tua glória se manifeste por completo, e então vejamos o Teu propósito e a Tua vontade se realizar em nós. Abençoa-nos, Senhor. Dá-nos uma semana de bênçãos, de conquistas, de vitórias e de experiências contigo, ainda que tenhamos de atravessar lutas, enfrentar batalhas. Que o Teu amor nos sustente, que a Tua graça nos fortaleça, que a Tua glória seja vista em nós, pois cremos e veremos a Tua glória entre nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo em nós, sejam com cada um e se multipliquem por meio de nós para essa geração, de tal maneira que todos saibam que não há Deus como Tu, não há outro além de Ti, ó Pai, e que não passe desta geração a alegria e o privilégio de tornarmos o Teu nome conhecido em toda a terra, até a glória nos céus contigo, para sempre. Amém e amém. Em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, para a glória do Senhor. Amém.